Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Ricardo, seja bem-vindo ao canal Rick Videoaulas. Sim, eu tô com a camisa dos Estados Unidos, mas as cores são iguais da França, tá? Então dá pra fingir, pelo menos. Nas últimas 2 semanas a gente falou sobre a Era Napoleônica. O primeiro vídeo falou sobre como Napoleão ascendeu ao poder através do golpe de 18 Brumário, depois tornando-se primeiro cônsul, depois cônsul vitalício, e o segundo vídeo contou o auge da França napoleônica no Império de Napoleão. A ascensão do Império, o auge do Império, a queda do Império e a queda de Napoleão, até ele ser exilado na Ilha de Elba, e depois voltou, governo de 100 dias, exilado em Santa Helena, e lá ele morreu. Mas, pra quem viu o segundo vídeo, pra quem viu a parte 2, não teve um momento aleatório, eu fiquei devendo um momento aleatório. E quarta-feira, que é o dia de postar um momento aleatório, eu também não postei um momento aleatório, ou seja, tô devendo aqui pra todo mundo, mas hoje é dia de pagar essa dívida, é dia de momento aleatório 5, o quinto momento aleatório aqui do Rick Videoaulas, e hoje a gente vai falar sobre as representações napoleônicas. Então, assim, o que a gente vai falar hoje pode ser importante, inclusive pra prova, pra vestibular, porque fala sobre como Napoleão foi representado na França, na Inglaterra, em outros países da Europa. Vamos pro vídeo? Solta a vinheta. E o Napoleão era assim, né? Pra você que já viu os outros vídeos, dá pra entender um pouquinho assim. Ele era muito jovem, com menos de 30 anos ele já era capitão, conseguiu ascender a general, aí deu o golpe de 18 Brumário, aí virou cônsul, virou imperador. Ainda no período de cônsul ele já estava encomendando quadros, então ele já se via, ele dizia que ele fazia parte de uma raça fundadora de impérios. Então o cara ele já se via como superior, isso a gente conseguiu ver, inclusive pelos tratos e acordos que ele fazia, descumpria, não estava nem aí. E ele era realmente um grande líder militar e político, mas ele pedia para ser representado como grande líder militar e político. Então ele encomendava pinturas, encomendava retratos com grandes poses. Então você vai ter aí aparecendo na imagem Napoleão Bonaparte atravessando os Alpes. Ele gostou tanto desse quadro aí que acho que ele fez umas 3 cópias, pediu para fazer umas 3 cópias. Então ele encomendava quadros que mostravam a sua exuberância, o seu poder, a sua força, a sua capacidade de liderança, de conquista, que era a imagem que ele tinha e a imagem que a França tinha naquela época. E isso também era uma maneira dele promover a própria imagem dele. Se por um lado, na França, o Napoleão tinha essa imagem de herói, essa imagem de lenda, essa imagem de super líder, um semideus praticamente, em outros lugares, você vê assim, ele lidera a França. A França vai construir essa imagem, ele vai fazer com que essa imagem seja construída sobre ele. E na Inglaterra, por exemplo, que era a principal rival, o único lugar que não se aliou em momento algum a Napoleão, e completamente rival da França. Surge uma ideia de anti-Napoleão. Então ele passa a ser visto como um vilão. Se ele era herói para a França, ele era vilão para a Inglaterra, certo? Coerente. Surge então o anti-Napoleão, que foi vendido como o grande vilão que ele foi para a Inglaterra. Para eles, se ele não era o diabo em si, ele deveria ser levado por ele. Então tem essa pintura aí que é o diabo levando Napoleão. E começa a ter uma representação de alguém que é anticristianismo, porque assim, os ingleses eles não eram católicos, mas eles eram cristãos, certo? O anglicanismo nada mais é do que um viés do cristianismo. Em novembro de 1807, o anticristo marchava em direção ao reino de Portugal. Ou pelo menos assim acreditava a rainha Dona Maria I, conhecida como a Louca por seus desvarios místicos. Para ela, a encarnação do demônio tinha nome: Napoleão Bonaparte, o homem mais poderoso do continente. E ele começa a ser vendido como a imagem do anticristo, a imagem da barbárie, e daí você retoma conceitos lá do fim do Império Romano, quando os bárbaros invadiram Roma e não sei o que, começa a fazer relacionar isso ao Napoleão, e a gente passa a ter 2 extremos, um 8 e 80, bem grande na representação de Napoleão. Ora, semideus, imperador sagrado, militar e líder, e mito e lenda, um fenômeno no governo da França, e do outro lado, o anti-Napoleão, o anticristo, o cara que era o vilão na Inglaterra e que tinha que morrer porque o diabo tinha que levar ele, se é que ele não era o próprio diabo. E aí a gente vê como Napoleão era representado da maneira que ele queria e da maneira que os ingleses queriam, sempre pensando nos próprios interesses. Tanto para um lado como para o outro. Sempre foi assim, é assim, infelizmente acho que vai continuar sendo assim, né? O herói francês, opositor do antigo regime, imperador supremo que conquistou metade do continente, ou o tirano vilão endemoniado e antimonárquico dos ingleses, responsável pelo fim dos tempos.
Este foi o Momento Aleatório de hoje. Inscreva-se no canal, deixe o like do vídeo, por favor. Isso aqui é um complemento do segundo vídeo do Napoleão, né? Para a gente ver como ele era representado na França, na Inglaterra e em outros lugares da Europa. Como é que ele queria ser representado? Como que os ingleses queriam que ele fosse visto? Esse é Napoleão. Este é Napoleão Bonaparte, que a gente já viu como foi a ascensão, como foi o durante, como foi o pós e a queda do Napoleão. Isso aí você pode ver nos outros vídeos que já passaram aqui no card lá no comecinho do vídeo, né? Muito obrigado pela audiência, um bom fim de semana para todo mundo. Valeu!